Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, entra nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, obra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. É interessante perceber que a gente só descobre a experiência do cuidado à medida em que nós descobrimos quem nos cuida. Mesmo porque a gente tem o risco de interpretar o cuidado como uma encheção de saco, né? Às vezes a gente até diz isso, né? A mãe cuida do filho, quer saber por onde ele anda e por isso liga para saber. Ah, mas que encheção de saco, a minha mãe não me dá sossego. Só a experiência do distanciamento nos faz ver que esse cuidado é uma das mais elementares da vida. E depois nós vamos sentir saudade dessa encheção. Por isso que quando a gente descobre o sentido dado, naturalmente a gente descobre o amor do cuidador. Porque não existe cuidado sem amor. Claro, só você não confundir o sentimento de posse. O outro quer cuidar da sua vida, né? Ele quer que ele faça tudo o que ele acha que é interessante para você. Ele quer que você corresponda a todas as... Não estou falando dessa imaturidade. Estou falando daquela experiência de ser cuidado pelo outro, que é aquele cuidado responsável, que não invade a vida, que nos permite a maturidade das decisões, do caminho, mas que está ali sempre com a mão estendida caso a gente precise. O que é uma espécie de confiança. Às vezes o outro cuida de mim
sem fazer absolutamente nada por mim. Ele cuida de mim, me dando a certeza de que se eu precisar dele, ele está ali. Isso também é uma experiência de cuidado. Confiança, você confiar numa pessoa, é você alimentar o cuidado. Porque o outro zela por você, o outro zela pela sua verdade. Ele pode até não interferir na sua vida toda hora. Pode até não ser um amigo que você vê toda hora. Mas é um amigo cuidadoso. É aquele amigo que você sabe que você pode contar no momento em que você precisar dele. E também é aquele amigo que você conta quando você não precisa. Que também é muito bom. Quando você experimenta essa gratidão da amizade. Quando você se encontra mesmo porque não há motivo para se encontrar. O cuidado de Deus na nossa vida é assim. Nós sabemos que Ele cuida de nós, mas nós saímos para cuidar das coisas. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acredito na providência, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É aqui que está a resposta do meu cuidado ao que Deus tem por mim. Eu sempre gosto de dizer, minha gente, que toda vez que nós respondemos a Deus de maneira cuidadosa com a vida, nós estamos rezando de maneira muito qualificada. Então eu sei que Deus quer o meu bem. Você sabe que Deus quer o seu bem. Mas você já parou para prestar atenção o tanto que nós prejudicamos esse bem que Deus quer que a gente vive e experimente? Com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida. O estilo de vida nos mata. E você acha que Deus quer que a gente morra antes da hora? Não. Eu noto que Deus tenha criado a humanidade para vê-la morrer acidentada, para vê-la morrer antes da hora. É que, na verdade, Deus nos cede uma liberdade que Ele jamais vai revogar. Então Deus me dá a liberdade de comer o que eu quiser. Eu não tenho um anjo da guarda. Quem conhece, né? Boa noite, Cristian. Ou você tem esse anjo da guarda que tira a sua comida da sua mão? Não. O anjo da guarda age aqui, ó, iluminando a nossa cabeça para a gente tomar a melhor decisão. Comer salada de rúcula ao invés de comer a coxinha frita, óleo saturadíssimo. Não é assim que funciona? Uma mãe, por exemplo, a mãe quer que o filho tenha saúde. Mas como ela vai expressar esse desejo de que o filho seja saudável? É proporcionando dentro da nossa casa a comida mais saudável para que esse filho tenha saúde. O médico que tem me acompanhado nesse meu tratamento agora, Dr. Vitor, ele tem uma filosofia de vida muito interessante. Ele me disse assim: padre, como o senhor viaja muito e é difícil manter a dieta que eu dei para o senhor dentro de um hotel, dentro de um contexto em que não vai ter a facilidade de encontrar este alimento na hora do café da manhã, para parar de comer tanto pão, né? Vamos substituindo os alimentos, pegando os carboidratos compostos, mais complexos, para eliminar tanta farinha branca que a gente come toda hora, tanto arroz toda hora, muita comida que o índice glicêmico vai lá nas alturas cada vez que a gente come. Essa substituição, ele dizia, é muito difícil. O que a gente tem de fazer? A nossa casa é o lugar da regra, ele dizia. Não pode haver a exceção dentro da nossa casa. A exceção você vai sair quando você sai para comer com os amigos, você vai jantar fora. No seu caso, quando você viaja e não consegue fazer 100% da sua dieta. Então, a minha casa é o lugar do cuidado máximo. Lá, as pessoas que estão comigo, zelar, as pessoas que cuidam de mim, vão zelar para que a regra seja sempre o que é saudável. Você já imaginou, minha gente, nós assumíssemos essa dimensão do cuidado dentro da nossa casa como uma experiência religiosa? Se a nossa conversão passa lá na nossa mesa, pelo que oferecemos ao nosso filho, pelo que oferecemos a nós mesmos, se dentro de casa a gente tivesse uma regra de comer de maneira saudável, nós estaríamos correspondendo a esse cuidado que Deus tem por mim, comigo. Ele me quer saudável. Mas se eu não escolho o alimento saudável, Ele não tem como fazer esse milagre na minha vida. Ele não tem como entrar na corrente sanguínea porque Ele me respeita.
O que vai entrar na minha corrente sanguínea é o que eu comer. E é esse estilo de vida que vai me fazer saudável ou não. É o estilo de vida que nos mata aos poucos. É o estilo de vida que nos cura aos poucos também. Você vai pegar carro, você vai escolher a velocidade que você vai pela rodovia. Isso é uma experiência de cuidado. Geralmente depois que o homem fica pai, ele muda muita coisa dentro da cabeça dele. Então ele deixa de ser tão aventureiro. É uma consequência natural do amor. Quem dera os filhos pensassem assim, né? Que tem uma mãe preocupada em casa com a velocidade que ele põe no carro quando sai. É uma questão de cuidar, de corresponder ao amor de quem nos cuida. Então sempre quando você vai entrar no seu carro e você vai fazer uma velocidade acima, perigosa, que vai colocar a sua vida em risco, lembre das pessoas que lhe amam. E naturalmente você vai sentir o desejo de se cuidar. É interessante como a experiência do amor é que nos leva à experiência do cuidado. Então se a gente se ama, a gente precisa se cuidar. Se eu amo meu filho, eu vou cuidar dele da melhor maneira. Eu vou até me instruir do ponto de vista da nutrição, para que a nossa casa seja mais saudável. Eu admiro tanto, minha gente, e já tantas vezes trouxe aqui, a doutora Gisela Savioli é uma mulher que tem feito tão bem a tantas pessoas através do conhecimento que ela tem. Ela faz questão no programa Mais Saúde ensinar aqui na Canção Nova a jantar de maneira mais saudável, a gente ter uma vida mais cuidadosa. Isso é um elemento da conversão que nós não podemos negligenciar. Então, eu não estudei, eu não tenho condições de aprender, padre. Esse alimento é muito caro. Não, não é não. Estou experimentando na minha vida a voltar a comer o que eu comia lá na minha casa quando eu era criança. Fazer uma substituição. Por quê? Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso levar a sério a minha saúde. Eu preciso levar a sério a minha vida. Minha gente, hoje nós cometemos muitos pecados contra o cuidado. Tantas pessoas morrendo da hora, tantas pessoas adoecendo de coisas que poderiam ter sido evitadas. Se a gente naquele momento tivesse os olhos abertos para a experiência do cuidado. O cuidado, ele é tão natural na vida humana. Já até dei uma palestra sobre isso durante um tempo. Antropologia do cuidado. Por que a gente é cuidadoso um com o outro? Por causa da experiência do limite. O ser humano é o que nasce mais inacabado. Você pega um cavalinho que acabou de nascer, ele já tem condições de fazer um monte de coisa sozinho. É só uma questão de 2, 3 dias, ele já está aprendendo a se virar. Claro, com a mãe por perto, né, para amamentá-lo, mas ele já anda sozinho, ele já dá um jeito de descobrir o mundo dele ali. E a partir do momento que esse cavalinho vai assumindo a autonomia dele, né, a partir do momento que ele começa a crescer, ele vai se tornando capaz de viver a vida dele. De repente, 15 dias, ele já está totalmente independente. Nós não. Nós nascemos todos inacabados. Tem a tal da muleira, né, que nasce aberta, né? Já ouviu falar nisso? Que é que precisa continuar crescendo, né? Até uma certa idade, a gente precisa crescer o cérebro. Então, o osso não nasce fechado, senão o cérebro não teria para onde crescer. Olha como a natureza é sábia, né? Então, eu me lembro que quando os meus sobrinhos nasceram, né? A minha primeira sobrinha, Ninha, a primeira coisa que eu escutei quando eu pus a Aninha no colo, eu tinha 6 anos de idade: cuidado com a muleira dela. Eu sei lá o que é muleira, né? Aí alguém me ensinou um buraco que a gente tem na cabeça. De maneira muito pedagógica, a minha mãe me ensinou que era um buraco que a gente tinha na cabeça. Que se batesse um prego, ainda dá todos esses exemplos, maravilhoso, gente. Se bater um prego, esse prego vai afundar na hora. E aí você já fica apavorado, né? E trata aquela criança como se fosse um boneco de louça. Você lembra tanto de cueiro que amarrava na gente, né? Aquele calor que as crianças tudo com cueiro amarrado e tinham assim uma coisa de flanela e vai apertando, vai apertando. Claro que hoje a ciência evoluiu para nos mostrar que não precisa disso tudo. Mas quando a gente nasce, nós estamos tão precários que nós precisamos desses cuidados todos.
Ali a mãe pode exercitar o seu amor na sua categoria máxima, diga assim. Por isso que eu tenho muito respeito por mulher que deu a luz a alguém. Tem por todas, claro. Tem que ter respeito por todo ser humano. Mas eu tenho uma reverência que eu tenho como ser humano a toda mãe. Porque é um amor tão sublime. Você olha para aquela criatura tão cheia de fragilidades e você sabe que se você não cuidar, ela morre. E vai fazendo a experiência de suprir todas aquelas necessidades. E o desgaste que esse cuidado gera na criatura que ama. Que são noites sem dormir, cansaço físico, mental. Mas com que gosto ela faz isso? Ali você identifica, ainda que seja de maneira imperfeita, o significado do amor de Deus na nossa vida. A mãe não é capaz, como diz a Sagrada Escritura, não é capaz de esquecer o filho que gerou. E é capaz de cuidar do filho, e precisa, num determinado momento da vida, até de uma terapia para aprender a cuidar do jeito certo, né? Porque um homem de 35 anos não pode receber os mesmos cuidados de um recém-nascido. Aí já é o desequilíbrio. Mas tem mãe que quer cuidar do menininho como se ele tivesse 3 anos. A experiência do amor de Deus na nossa vida, e que essa música fala, é isso. É aquele Deus que vai nos suprindo de acordo com a nossa maturidade. Mas Ele não vai dar a vida inteira a mesma coisa. O cuidado de Deus na nossa vida evolui, é processual. Porque Deus não nos imaturos. Então, naquele momento em que você tem a sensação de que Deus não está cuidando, de que você está abandonado, pode ser que o abandono seja intencional. Mas não que Ele deixou de cuidar, é que Ele mudou a maneira de cuidar. E nós precisamos nos sentir assim mesmo, meio desolados. A desolação é frutuosíssima na vida espiritual. Aquele que não sabe enfrentar o deserto, a aridez da vida espiritual, não vai atingir maturidade espiritual. Essa história de Deus Nestor, estou aqui ao seu dispor. Tudo que eu peço Ele faz. Isso não funciona numa vida de maturidade espiritual. A maturidade espiritual não pode comportar um Deus que faça todas as nossas vontades. Não. A mãe, quando cuida do filho, quando ela faz a experiência de cuidar da criança, com toda a responsabilidade que esse cuidado lhe coloca, porque é amor, ela vai ter de negar muitas coisas ao filho. Ela vai ter de dizer não. Com a mesma intensidade com que diz sim, o cuidado nos diz não. Por quê? A mãe está protegendo o filho. O não, na hora certa, nos protege. Nos protege da arrogância. Hein? Não é assim que você educa um filho? O não na hora certa nos protege da prepotência, nos torna humildes. Quando você está querendo tudo para você, sua mãe chega, não é assim. Você vai dividir o seu brinquedo com seu coleguinha, você vai dividir o seu brinquedo com seu irmão. Você não é dono dessa casa, você não pode sair quebrando tudo. O limite existe. E quem ama impõe esse limite. Então Deus nem cuida do filho no momento em que ela permite, mas também no momento em que nega. E o imaturo é aquele que nunca vai aceitar que a mãe possa lhe negar alguma coisa. É aquele que vai querer que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. E não é assim. Por isso que a música fala que eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Porque se eu não presto atenção neste Deus, se eu não o conheço com maturidade, eu não vou entender o não como um cuidado. Então Deus me protege sim quando me diz não. Quantas coisas na minha vida eu queria e não aconteceram. Eu queria tanto que fosse assim, rezei tanto para que Deus fizesse e Ele não fez. Porque Ele sabe muito mais do que eu o que é melhor para mim. E eu acredito mesmo nisso, minha gente. Isso para mim tem sido uma regra de vida. Às vezes desejo ansiosamente as coisas.
E acredito, e claro, faça a minha parte. Eu não vou ficar ali cruzado, esperando, com braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Mas quando eu percebo que eu fiz a minha parte e as coisas não aconteceram como eu queria, eu encaro aquilo como uma proteção divina. Tá bom, Deus me disse não. E sabe por que me disse não? Então eu me descanso, eu fico tranquilo, sabe? Eu não vou criar aquela ansiedade dentro de mim. Por quê? Porque eu sei que cuida de mim assim, me dando o que eu quero, mas também me negando muito. Porque Deus sabe muito mais do que eu, o que eu preciso. Deus conhece muito mais as necessidades do meu coração do que eu mesmo. Da mesma maneira como a mãe sabe mais das necessidades do filho do que o próprio filho, no momento em que ele não tem maturidade para decidir. Se você coloca para o filho um bolo de chocolate todos os dias, ele vai querer aquele bolo de chocolate, ele vai se acostumar com ele. Mas a mãe sabe muito bem que o bolo de chocolate não é a regra, é a exceção. A regra é o arroz com feijão todos os dias. Mas porque ele não tem condições, ele não tem maturidade de saber o que é melhor para ele ainda, a mãe decide por ele. Na vida espiritual a mesma coisa acontece com a gente. Se não temos condições, Deus decide por nós. E é uma questão de sabedoria, de maturidade, a gente poder identificar aquilo que nos contraria como uma oportunidade de crescer. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos escreve, você que nos liga, você que participa. Esse programa é comandado por você, você sabe disso. Estamos aqui. Muito embora não tenha feito questão de responder muitas perguntas, para não ficar um programa de bate e volta, aquelas perguntas rápidas. A rádio da programação da Canção Nova já tem programas assim. O programa Direção Espiritual prefere ser um programa de mais reflexão, a oportunidade que a gente tem de falar sobre tantas coisas e às vezes o que você nos propõe nos ajuda a fazer isso. Mas as perguntas muito práticas a gente deixa para os programas que já estão na grade com essa intenção. A Direção Espiritual também responde por questões mais práticas, mas nós estamos desejosos de que isso aqui seja cada vez mais uma sala onde um bom bate-papo acontece. Tá bom? Obrigado a você que já está conosco, você que já conhece, você que divulga o programa também. Muito obrigado. Uma pessoa lá de Pouco, da cidade de Barreiros, ela diz que cometeu um aborto há 10 anos atrás, que ela se confessou, mas ali no momento não deu nenhuma penitência. E ela pergunta se ela foi absolvida do pecado. Bem, se o padre fez a absolvição, minha filha, você foi absolvida. O que na verdade acontece é que às vezes a penitência, aquilo que o padre nos pede para fazer, ela tem um efeito psíquico para nós. Além de ter um efeito místico, espiritual, ela provoca um efeito assim como se você estivesse pagando uma promissória, É disso que a gente precisa se livrar. Então, quando eu confesso, e o padre, reze três Padre Nossos, como os padres antigos falavam, 3 Ave Maria, e está tudo certo. A gente rezava aqui e achava que estava tudo certo. Eu particularmente penso que nós não podemos ter essa visão mágica do sacramento da penitência. Toda vez que eu recebo uma penitência, eu tenho que me impor uma outra também. É como se eu estivesse dando ação pedagógica ao meu erro. Porque rezar 3 Ave Marias e está tudo certo? Não, eu acho que eu tenho que descobrir alguma coisa daquele pecado cometido que eu possa transformar numa virtude. Por exemplo, eu confesso que eu menti, que eu enganei alguém. Eu preciso ter uma atitude, além de receber a absolvição do padre, eu acho que vai fazer bem eu ter uma atitude de reparação com aquela mentira que eu contei. É uma boa maneira que a gente tem de absolver o pecado. Não aquela absolvição que o padre faz, essa sacramental.
Essa já foi feita e nós acreditamos que a palavra do Pai, porque Ele está agindo em persona Christi, Ele é o próprio Cristo, o sacerdócio nos dá esse direito, que também é uma responsabilidade. Eu sou isto para aquele que me procura. Então, eu não absolvo em meu nome, eu absolvo em nome do Cristo, que me elegeu para isso. Eu sou um sacerdote da Igreja Católica. Então, se você pertence ao mesmo contexto de fé que um padre, se você é católico, a palavra e a absolvição do padre tem uma autoridade de você. Mas há sempre um bastidor que a gente precisa prestar atenção. Eu na minha experiência de padre, por exemplo, muitas pessoas que eu vejo ainda conflituadas com pecados cometidos há 20, 30 anos atrás, não é porque o padre não absolveu, é porque ainda não se absolveu. Já recebeu a absolvição de Deus, mas ela ainda não se perdoou. Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, para que elas estavam de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a mãe não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior é o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa ser todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, lambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que as pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade.
Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina, que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro. Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. A Sônia, lá de Americana, escreve, diz que está com problema com o filho. A namorada está atrapalhando muito a vida dele. E ele está numa fase muito agressiva. E ela pede ajuda. Isso, né? Porque eu não sei... Uma pessoa não fica agressiva sem motivo. Alguma coisa está acontecendo com esse menino. Agora, se a namorada está atrapalhando, também não tem como avaliar. Por que ela atrapalha? Ela está... influências negativas sobre ele? Isso é um cuidado que vocês todos que têm filhos, estabelecendo relacionamentos, cuidado é dobrado. Porque no momento que começa a namorar, ele começa a receber influências muito diretas daquela que entrou na vida dele. Primeiro, você tem que ter uma liberdade interior, para não ficar de distância com a menina, né? Porque a mãe é naturalmente ciumenta, então de repente, porque se o ciúme não está sob controle, nenhuma menina presta. Então essa liberdade interior, que lhe dê condições de lidar com a verdade, ela realmente não presta ou sou eu que estou com ciúme? O primeiro passo é isso. Ela está influenciando de maneira negativa o meu filho ou sou eu que estou tendo ciúme dela? Responda essa pergunta e a partir daí começa a investigar. Por que existe agressividade no filho hoje? Minha gente, nós não podemos conviver como se fôssemos estranhos. A agressividade tem um motivo. Você sabe que às vezes em muitos jovens, não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não conheço, é muito vago aqui para eu poder dizer qualquer coisa. O que eu lhe dou é esse: a namorada está atrapalhando ou é você que está com ciúme do filho? Responda essa primeira pergunta para você, André. Sônia. Presta atenção na vida do seu filho. Como é que ele está vivendo? Hoje, minha gente, muita agressividade está ligada ao uso de anabolizante. Então tem que tomar muito cuidado, você que é mãe, você que tem o seu filho frequentando a academia, aos 16, 17 anos de idade, que ele chega lá magrinho, e ele vê aqueles moços todos fortes, ele quer ficar assim da noite para o dia. E ele não está disposto a viver o processo das esperas, então ele vai encontrar sempre lá um perdido na vida que vai oferecer para ele o anabolizante. O anabolizante, além de provocar mudança no corpo, e você percebe direitinho se o filho está usando anabolizante, porque ninguém cresce o braço 3 vezes de tamanho em 2, 3 meses de academia. Às vezes você leva 1 ano para uns 2 quilos de massa muscular, de massa magra. É assim, é lento. O processo é assim. Tem que dormir direito, tem que se alimentar direito, tem que fazer o exercício certo. Então preste atenção. Porque além de provocar mudanças no físico, provoca também mudanças no temperamento. Acompanhei um caso muito recente de uma mãe que estava tendo muito problemas com o menino dela, porque ele ficou agressivo da noite para o dia. Era um menino bom, era um menino tranquilo,
Investigaram tudo, o que pudesse estar acontecendo com ele, se ele estava passando por algum problema. E aí ela descobriu no meio das dele as ampolas lá. Todas contrabandeadas, né? Que a gente sabe que isso é ilegal. Você acredita que outro dia um traficante de anabolizante foi preso no Pará? Eu recebi isso através da internet. E as ampolas do rapaz era tudo óleo Padre Fábio de Bento pela... Eu mereço um negócio desse. Diz que era um óleo bento pelo Padre Fábio de Melo, que tomava o negócio e ficava forte. Tomava e injetava, né? Aí meu nome estava lá na polícia, eu vi a foto. O delegado com as ampolinhas todas. Óleo bento Padre Fábio de Melo, chamava anabolizante. Aí, ela descobriu coisas dele, as ampolas, e matou a charada. Conversou com ele, ele estava justamente vivendo tudo isso que eu disse. Estava começando as atividades dele na academia, o que é muito bom, né? O rapaz ter uma atividade esportiva, fazer uma atividade física regular para ele, na idade dele, é ótimo. Mas ele chegou lá querendo ficar fora da noite para o dia. Aquilo causou uma ansiedade nele. Ele começou a usar a tal da bomba, porque mesmo, minha gente, não tem outro nome. A pessoa, digamos que ela precisa, eu vou dar um número que eu não sei, né? Digamos que um adolescente de 16 anos precisa ter 40 pontos de não sei o que de testosterona. A bomba vai colocar no organismo dele 200. Imagina o que isso provoca no organismo. A descarga que isso representa na vida de uma pessoa que está fazendo uso disso. Porque tudo sem acompanhamento, ninguém sabe de nada. Vai lá e injeta aquele tanto sem saber se o... E muita gente até morre por causa disso. E um dos sintomas do uso anabolizante é a alteração de humor. A pessoa fica muito nervosa, muito agressiva. Então a gente precisa ficar de olho nos motivos da agressividade dos nossos filhos, sobretudo nessa faixa de idade. Ou se não, pode ser uma ansiedade que ele está vivendo com o próprio momento que ele está. Essa transição do vestibular para a faculdade, isso é muito doído para os nossos filhos, é muito pesado para eles. O mundo hoje é muito exigente, muito cheio de possibilidades, a vida é uma só, ele não sabe exatamente o que ele quer, ao mesmo tempo ele está pressionado porque ele tem que passar no vestibular. Muito sofrimento hoje é gerado por causa das urgências daquele momento. E nós podemos ajudar. Como é que nós ajudamos? Cuidando. Como é que nós podemos cuidar? Estando presente com a pergunta certa na hora certa. Cuidado para não fazer a pergunta certa na hora errada. Viu? A mãe, o pai, o irmão, aquele que for, o amigo. Muitas vezes nós fazemos a pergunta certa na hora errada. No alto da discussão, daquela... Você está presente? Essa pergunta não se faz assim. Ou você está... No meio de uma discussão, você vai querer que aquele filho te fale o porquê que ele está assim. Não, não é assim. É na hora que que as fardas estão julgadas, que os fardos estão colocados, em que a alma está mais sensível, o momento certo de conversar, de sentar com intimidade, convida para um jantar, fazer alguma coisa juntos, mãe e filho, pai e filho, e ali tentar, sem nenhuma cobrança, escutar do filho o que o está angustiando. Se esse relacionamento com essa menina está fazendo bem, se ele está feliz com ela, qual é o papel que ela tem desempenhado na vida dele? Nos falta isso, minha gente. Às vezes nós queremos arrancar a força do outro, a resposta que ele não sabe nos dizer ainda. Só a experiência do cuidado, do amor, é que nos dá condições de fazer isso. Você tem a oportunidade de cuidar de alguém, você precisa ser dado. Ninguém está fora deste contexto. Ou estamos cuidando, ou estamos sendo cuidados. Mas você saber que além dessa dimensão humana, existe um Deus que não tira o olho de nós. E esse olhar de Deus não é para ver o tanto de peca não, viu? Claro que ele presta atenção nos erros que a gente comete. Porque quem ama presta atenção nos erros que o outro comete. Mas ele não está prestando atenção para nos acusar. Ele só presta atenção nos nossos erros, é para depois nos ajudar a encontrar o caminho certo. Que ele é de todo cuidado,
origem de todo o amor cuidadoso, derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a sua bênção. Ele quem? Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Deus cuida de mim.